Análise política com Orion Teixeira. Ei, Orion Teixeira, bom, viu OVNI aí perto da sua casa? Tem ETs por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Maria Fernanda Cineiro Moreiro, Luciano e ouvintes, espectadores também da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Olha, olhei aqui para cima, não tinha nenhum registro deles, não. Espero que não seja um objeto desses voadores incendiários, aqueles balões que costumam cair aí e provocar aqueles estragos grandes. Nossa, esse a gente tá querendo distância, né, Orion? Mas vamos falar de política. Acho que em Brasília, por lá, deve ter um monte de ETs. Mas vamos falar de eleições deste ano, que já pelo menos 200 municípios brasileiros com o cenário já resolvido, não é isso, Orion? Como é que tá aqui em Minas Gerais? Não é um cenário extraordinário, né? Nem um ET, como se pode avaliar, mas é uma situação bastante real. Não é uma pesquisa, nem bola de cristal, mas uma realidade bem fática, né? Em 214 municípios brasileiros, existe apenas um candidato registrado. Ou seja, não tem concorrente, não tem adversário. Então, estão todos virtualmente eleitos. E mais, se você não sabe, esses candidatos únicos podem ser eleitos com apenas um voto, ou seja, dele próprio, né? É claro que eles irão votar neles mesmos, ou você duvida? Bom, das 214 cidades com candidatura única, a maioria está no Rio Grande do Sul, 43, seguido por Minas Gerais com 41, e São Paulo 26 e Goiás 20. Essa na série histórica aí de 2000 a 2024, esse é o maior número de candidaturas únicas na disputa pelas prefeituras. O cenário dobrou, sim, na comparação com 2020, quando essa situação ocorreu em 107 municípios. Além disso, nessas eleições há uma queda, como já foi registrado aqui, no total de candidatos às prefeituras, né? São 15.441, enquanto na eleição passada foram 19.379, uma redução, portanto, de 20%. Esses dados constam de uma nacional dos municípios, a CNM. E quais as razões do desinteresse nesses municípios com apenas um candidato? A hipótese mais provável, Maria Fernanda, é que seriam os desafios crescentes que desestimulam as pessoas a entrarem na disputa eleitoral, especialmente para a vaga de prefeito. Então, de acordo com o presidente da entidade, o Paulo Zikowski, né, da CNN, não seria apenas a falta de recursos financeiros essa causa, mas também problemas burocráticos, entraves, a falta de apoio técnico, que tornam aí a vida pública penosa nessa ponta aí de atendimento ao cidadão. A média populacional dessas cidades com candidatos únicos é de 6,7 mil habitantes, ou seja, são cidades pequenas. Na lista de 214 candidatos únicos, né? O município com menor população é de Borá, em São Paulo, com 907 habitantes. E o de maior população é Batatais, também em São Paulo, que possui 58.402 habitantes. Nas últimas eleições, 699 municípios tiveram ao menos um candidato único. Na maioria deles, isso ocorreu apenas uma vez. Em outras 107, o cenário já aconteceu 2 vezes. Já em 30 cidades, 3 ou mais eleições municipais tiveram candidatura única, sendo 18 no Rio Grande do Sul, 5 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 na Paraíba, 2 de Minas Gerais, 2 do Rio Grande do Norte, 1 de Piauí e outro de Santa Catarina. E quanto ao perfil desses candidatos nessas cidades, é semelhante ao da maioria do país. São homens brancos, casados, com menor grau de escolaridade e idade mínima de 49 anos. E quanto aos partidos, 64% pertencem às siglas do MDB, PSD, PP e União Brasil. A maioria dos candidatos únicos está em busca da reeleição também, em 2024, neste ano. Ou seja, desse universo aí de 214 candidaturas únicas, 154 deverão estar reeleitos e 60 novos seriam novos prefeitos ou prefeitas. Muito bem. Orion, ainda falando sobre apoio político nestas eleições municipais, né? Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está tentando forçar uma polarização aqui em Minas, sobretudo em Belo Horizonte. Qual é a sua avaliação? Inclusive, este é o seu segundo tema. Olha, Luciano, está chegando a hora desse momento, dessa polarização, que é um debate nacional que volta e meia está aí sendo utilizado por alguns adversários.
É hora, então, dos partidos de esquerda, por exemplo, centro-esquerda, começarem a pensar, porque, além das redes sociais, do corpo a corpo na campanha, publicidade, programas de TV e rádio, será importante ter bons cabos eleitorais que sejam capazes de influenciar o voto. De uma hora para outra, esses partidos de esquerda e de centro-esquerda ficaram sem padrinhos, sem apoiadores de peso. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que era do PSD, estava com o Fuad Noman, atual prefeito, buscando a reeleição, ele foi para Mauro Tramonte, do Republicanos, que vai se definindo pouco a pouco como candidato da direita. Não aquela bolsonarista, mas tem o apoio da Igreja Universal e do Partido Novo, do governador Romeu Zema. Bruno Engler, o outro candidato, está do PL, ele esteve em Brasília e gravou com Bolsonaro nessa semana e voltou afirmando que ele virá aqui em setembro. Bolsonaro também deverá ir à Contagem aqui na Grande BH para apoiar seu candidato, Júnior Amaral, onde ele disputa com a prefeita e candidata à reeleição Marília Campos, do PT. Já o presidente Lula optou por manter-se à distância, já que tem aqui em BH, além do seu próprio partido, tem mais de um aliado na disputa. Hoje o cenário está favorecendo mais os candidatos da direita, como tem sido demonstrado aí pelas pesquisas. Elas podem até errar, mas seus dados são uma advertência. 3 candidatos mais à direita pontuam mais que os da esquerda e de centro-esquerda. Então poderá haver aí, na reta final, até um apelo ao voto útil para que, a se manter o atual quadro, né? Que haja uma mobilização para levar uma alternativa, um contraponto para o segundo turno. Orion, agora tem ouvinte fazendo pergunta para você. É o Sérgio Sobreira, lá da região da Pampulha. Ele quer saber a diferença sobre o RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal, e o Propag, que é aquele projeto do senador Rodrigo Pacheco, também envolvendo os estados no vermelho. Ele pergunta o que é melhor, o que é pior aqui para Minas Gerais. Ele pede a sua avaliação, Orion. Ok, Maria Fernanda. Olha, Sérgio, a situação é muito clara. Entre esses 2 projetos que estão aí colocados, como você mesmo sugeriu, regime de recuperação fiscal e esse projeto alternativo, né, de renegociação, não há dúvida de que esse projeto do senador Rodrigo Pacheco é muito melhor, menos danoso para Minas Gerais. Existiriam outras alternativas? Acho até que existem, mas elas não estão no radar, não estão sendo discutidas. O que está na pauta, né, são esses 2 projetos. E esse do senador Pacheco, ele propõe uma situação menos danosa por Minas Gerais. Vamos lá. O regime de recuperação fiscal, o que ele propõe? Ele propõe uma renegociação da dívida da seguinte forma: o Estado tem que privatizar suas empresas estatais, congelar o reajuste dos servidores públicos, também congelando as progressões da carreira, promoções, enfim, e também acabar com as renúncias fiscais, as isenções fiscais. E mais grave ainda é que o Estado perde a autonomia administrativa. Como é que é isso? A partir do momento que você faz adesão ao regime de recuperação fiscal, forma-se um comitê, um conselho de decisões, de acompanhamento, monitoramento do regime de recuperação fiscal para que o Estado não descumpra as regras. E esse comitê, esse conselho é formado por três integrantes, 2 da área federal, 1 do Tribunal de Contas da União, 1 do Ministério da Fazenda e apenas 1 de Minas Gerais. Ou seja, na hora de decidir onde gastar, quais despesas seriam empenhadas por Minas Gerais, esse comitê teria que dar a palavra final. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, durante a pandemia, o Estado aprovou lá a contratação de mais médicos, mas depois que foi na hora de efetivar, esse conselho reprovou, dizendo que estava desviando, fugindo das regras e alterando, gastando mais do que estava previsto. Então, o Estado lá perdeu a capacidade de autonomia de decidir o que é bom, o que não é, onde vai gastar. Então, isso é muito grave. Já o projeto do senador Rodrigo Pacheco, ele não tem nada disso. Ele não sacrifica os servidores, nem o patrimônio público do Estado. Ele renegocia, inclusive, reduzindo o indexador, os juros, que hoje é IPCA mais 4%, impagável. E dessa forma, essa renegociação permite que o Estado federalize as suas empresas estatais. Então, a CEMIG, a Copasa e a Codemig, por exemplo, elas poderiam continuar sendo públicas, mas aí passariam para o controle federal. E esse valor entraria como um aumento nesse indexador de juros. Além disso, então, não precisa então mais mexer não tira
os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, que não teriam esse risco de não ter reajuste, reposição salarial e nem afetar a progressão da carreira. Então, agora, a partir desse mês, está aprovado no Senado, a Câmara ainda vai discutir. Se aprovar, vem o presidente da República para sancionar ou não. Em seguida, aí, nós temos dia 28, essa decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar essas liminares já dadas a Minas Gerais, que permitiu que ela não pagasse esses juros da dívida. Minas está sem pagar a dívida há 6 anos, desde que o ex-governador Fernando Pimentel conseguiu isso no final do seu governo e Zema se beneficiou de até hoje não pagar um centavo desse parcelamento da dívida. Orion, claro para vocês? Ficou, é difícil, é um tema complexo, um tema que envolve ali um monte de números e a gente fica, meu Deus, como que isso impacta a nossa vida aqui, pobres, réis mortais? Mas é isso, Orion, esclarecidíssimo. E para concluir, Fernanda, diga. A dívida de hoje é de 165 bilhões de reais, né? E ela, naturalmente, com um regime de recuperação fiscal, ela chegaria em 10 anos a 210 bilhões de reais. Então, o que se faria agora era transferir o pagamento para daqui a 10 anos para outros governadores. E essa de Pacheco não cria esse endividamento constante e grave. Agora, se você me perguntar, existem outras alternativas? Bom, deve até existir, mas elas não estão no radar. Mas, por exemplo, ninguém nunca fez, deveria fazer, a auditoria dessa dívida, que acho que já foi paga várias vezes, e, no entanto, falta aí uma vontade política para encarar que seria um confronto aí com a União. É isso, Orion. Respondido, Sérgio. Depois manda aqui o retorno pra gente, se ficou claro para você, se tem mais alguma dúvida. Orion, muito obrigada e uma boa semana para você. Para vocês também, quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Façamos um bom dia. Façamos. Valeu, Orion.